gostariam de estar, Jesus querido, juntos, mas não podem, ó Pai, porque talvez esteja acamado, hospitalizado, ó Pai. Mas que o Senhor venha, Senhor, conceder a Tua bênção neste dia, Pai querido. Neste momento, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, ó Pai, pelo Teu povo, pelo Teu cuidado, Jesus querido, pelo Teu amor, ó Pai. Ó Jesus querido, que o Senhor não tem, Senhor, descuidado do Teu povo, Pai amado. Ó Deus querido, nós queremos, Senhor, apresentar todos os pedidos de oração, Jesus, aqueles que precisam de Ti, ó Pai. Ó Deus amado, neste momento, Senhor, eu entrego, Senhor, mais uma vez a vida do Isaías nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, amanhã nós vamos estar passando ali, Senhor, por aquele médico, que o Senhor possa estar na frente, ó Pai, preparando tudo para ele, Jesus. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nós Te louvamos. Ó Deus, neste momento também, ó Pai, nós entregamos a vida do pastor Jaziel nas Tuas mãos, ó Pai. Vai trazer a palavra, Jesus, para a nossa vida, para o nosso coração nesta noite. Usa, Senhor, o Teu servo uma vez mais, ó Pai, porque através da vida dele, Jesus, o Senhor venha falar com cada um, Senhor, aquilo, Jesus, que o Senhor tem para cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir ou que nós desejamos ouvir, Senhor, uma palavra, Senhor Jesus, talvez, ó Pai, de consolo, Jesus, mas o que o Senhor tem para nós nesta noite, o Senhor, ó Pai amado, venha abençoar o Teu servo uma vez mais, é o nosso pedido nesta noite, Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Pai querido, a Tua presença, Pai, somente a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Ó Pai amado, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A palavra está com o pastor Jaziel, amém? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na vida de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Louvo a Deus pela vida de todos. Louvo ao Senhor por mais uma oportunidade, que Ele nos concede de estarmos vivos, de estarmos em pé, adorando e bendizendo o Seu nome. Quero agradecer o convite do pastor Joel de poder estar aqui transmitindo a palavra de Deus ao coração dos irmãos e a todos que estão conosco, conectados nesse instante. Nós estamos nos adaptando, a esse novo estilo de ministrar, de cultuar ao Senhor, mas nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado. Quero cumprimentar todos, que nesse instante estão nos acompanhando, em especial também minha esposa, que eu tenho certeza que está ali nos acompanhando, porque se ela não tiver, depois em casa nós conversamos. Amém, já me deram um ok ali. E a todos os irmãos de Taquarituba, como diz o irmão Célio, vem lá da cidade internacional de Taquarituba. Mas eu louvo a Deus, irmãos, por todos os irmãos, por essa alegria, Nós não estamos passando num período muito bacana, mas, como dizia Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por esta razão que nós temos prazer de poder estar ministrando a palavra de Deus ao coração de cada um. E eu convido a você desde já abrir comigo aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 14, do verso 23. Quero estar compartilhando com os irmãos a respeito da obediência, A obediência sempre resultará na nossa vida bênção. A obediência, ela sempre vai abrir portas. A obediência, ela sempre vai abrir possibilidades para que nós sejamos muito mais do que vencedores, A obediência, ela é tudo na vida do cristão. Eu vi uma vez e sempre que posso partilho dessa mensagem que fala, que na escola nós aprendemos o ABC e na igreja a gente aprende a obedecer. Então, se nós cristãos estamos na casa do Senhor e não aprendemos esse princípio que ele é primordial para a nossa vida, nós não vamos conseguir sair do lugar, vamos ficar patinando, porque a obediência
como diz Jesus, né? Obediência quero e não sacrifício. Amém? João 14, verso 23, que diz: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, ou faremos nele nossa morada. Irmãos, é importante a gente compreender. Cada um de nós temos um pensamento, cada um de nós temos uma visão da vida, cada um de nós temos uma visão acerca de família, cada um de nós temos um estilo de vida, de se vestir, de falar, de se comportar, mas o que nos torna um só é a questão da obediência, e essa obediência dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu posso ter as minhas preferências, mas quando nós falamos sobre princípios da palavra de Deus, a obediência, ela vem em primeiro lugar, porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor, nós experimentamos na nossa vida algo extraordinário, principalmente as bênçãos do Senhor. Não que Deus ele venha estar fazendo barganhas, como na própria palavra fala, que Deus ele não barganha com ninguém. Deus ele não aceita suborno de ninguém. Mas a obediência que o Senhor quer, ela não está retratada na troca. A obediência que o Senhor requer de cada um dos teus servos é a obediência em amor. É a obediência de entender, de compreender que esse princípio primordial dentro da palavra do Senhor e da nossa vida, ele gera em nós bênçãos sem medidas. Cada um de nós aprendemos, né? Uma criança, quando ela vai crescendo, vai descobrindo as coisas, nós vemos que ela não pode ver uma tomada, né? Que o dedinho dela já corre. Então você fala que não, mas enquanto ela não tomar um choque ali, ela vai entender que aquilo ali não é bom. Da mesma forma, colocar a mão no fogão quando está ali cozinhando, enquanto não se queimar. Então você pode falar. E em algumas situações ela vai aprendendo a obedecer. Ela vai compreendendo, ela vai crescendo dentro desse princípio, entendendo que o pai e a mãe falam o que tem que ser feito. Gera em nós algo importante. Porque quando a palavra do Senhor fala a respeito da idade, quando um idoso nos aconselha, quando o mais velho nos aconselha a respeito da vida, a respeito das coisas, é porque ele já viveu. A intenção não é mostrar sabedoria, a intenção não é mostrar que ele é autoridade, mas é mostrar que ele já passou por aquilo que nós vamos passar. Então o tempo gera em nós experiência, e assim vai passando sucessivamente para as outras pessoas. No entanto que os anciões que eram eleitos no passado, eram homens já de cabelos brancos e já tinham experiências não só de vida, mas principalmente com Deus, e assim eles eram considerados gabaritados para ensinar, eram gabaritados para aconselhar, eram gabaritados porque a vida os tornou daquela forma. Então a obediência ela é primordial na nossa vida. Um dos princípios interessantes que eu aprendo: as leis do Senhor, elas não foram projetadas para nos privar dos prazeres da vida. As leis do Senhor, elas não foram feitas como muitas pessoas falam, né? Deus, a gente vem para a igreja, aceita Jesus e vamos virar escravo da igreja, vamos virar pessoas alienadas na igreja. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, ele ensina a palavra dizendo assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar contaminar por nenhuma delas. Por quê? Porque as leis do Senhor, ela me mostra, ela abre uma porta de visão, onde eu consigo entender que esse caminho é ruim, mas esse caminho é bom. Como a palavra Provérbios, Salomão mesmo, você pode pegar assim as faixas etárias da idade de Salomão, você vai ver que cada livro que Salomão escreveu teve uma fase da vida dele, uma fase que ele era um jovem sem medir consequências, aventureiro. Na outra já mostra uma pessoa de meia idade, mais sábio, já nos aconselha outras coisas. Depois lá no finalzinho nós já vemos uma pessoa com uma sabedoria maior, olhando para si e tentando transmitir para nós algo que é importante. E Salomão, no final de sua vida, ele fala: olha, todas as coisas são vaidades que nós vivemos, mas o principal é obedecer a Deus.
Por isso que o Senhor determinou as leis, determinou seus princípios para nos guiar, porque como diz a palavra, né, que para nós, aos nossos olhos, ao nosso ver, os caminhos são bons, mas no final deles são caminhos de morte. Então, isso que nós aprendemos. Eu costumo dizer que quando a gente entra dentro de um automóvel, a gente precisa ir para um lugar onde nós não estamos habituados, nós olhamos para o celular ou o aparelho do kit multimídia do automóvel e nós selecionamos lá o GPS, traçamos a nossa rota, o lugar para onde nós estamos saindo e para onde nós vamos. Então, dentro desse GPS, ele vai nos dar todas as coordenadas, até mesmo a quantidade de combustível que você vai usar, se tem pedágio ou não, e você obedece todo o traçado, né? Com aquela vozinha suave, né? Vem falando, né? Prepare-se a virar à direita ou à esquerda, e até uma voz suave. Mas o que a gente vê? Ela não vai me falar se de repente no meio do caminho eu vou me deparar com um motorista embriagado. Ela não vai ter condições de me mostrar se a estrada tem buraco ou não. Ela não vai me mostrar os perigos que eu vou estar enfrentando. Por isso que a palavra do Senhor, as leis de Deus, quando eu a obedeço, Ele traçou um projeto. E Ele sabe, olha, você vai andar nesse caminho, mas deles você não vai ter temor, porque o Senhor está na frente, nos livrando. As leis do Senhor servem para isso, para nos livrar. A lei do Senhor, ela serve para nos privar de sofrimento que muitas vezes nós abraçamos sem ter consciência que nós não precisávamos ter passado por aquilo. Então, por isso que nós obedecemos às leis de Deus. Uma das coisas importantes, né, que o próprio Jesus, no texto que nós lemos, ele fala que a maior forma de mostrarmos ao Senhor que nós o amamos não é o tamanho da oferta que a gente dá, não é o tamanho da construção que a gente edifica, mas a maior prova de amor que nós possamos dar ao Senhor não é a caridade, não é o respeito às nossas autoridades. Isso nós temos que fazer, isso é uma obrigação nossa, mas a maior forma de eu provar para o Senhor que eu o amo é quando eu obedeço a tua palavra. O salmista Davi, ele fala, olha, eu escrevi a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. No entanto, que você pega o salmo mais, o salmo com maior quantidade de versículos da palavra, que é o Salmo 119, você vai ver que em todos os versículos que estão contidos no Salmo 119, você vai observar que todos eles estão falando das leis do Senhor, dos desígnios do Senhor e das bênçãos que estão contidas em obedecer a palavra de Deus. Nós vemos dentro da história, no livro de Samuel, o rei Saul tinha tudo, era perfeito, era um homem de estatura perfeita, uma pessoa de boa aparência, falava bem pelo que nós aprendemos dentro da história, mas no entanto a sua boa intenção não era o que Deus queria. A sua boa intenção, o seu desejo de fazer algo a mais, fez com que ele perdesse todo o seu reino, se perdesse no meio do caminho. Através do anjo, chega para uma mulher nos tempos de Jesus, lá nos tempos primórdios, fala para uma mulher que estava comprometida com um homem, falou assim, olha, você vai dar à luz a uma criança. Como que de repente o Senhor, ele sabia da situação que ele estava colocando, o risco que ele estava colocando a vida de Maria, e no entanto ela preferiu obedecer à voz do Senhor, correr todos os riscos, correr todos os perigos. Não sabia como que José ia aceitar toda aquela situação. No entanto, que quando José ouve falar assim, poxa, está grávida do Espírito Santo, isso aí não é bem por aí o negócio. Vou abandonar, vou ficar na minha, vou ficar de boa. Por quê? Porque José sabia das consequências que estavam por aquilo ali. Ele sabia que numa sociedade muito mais preconceituosa, e principalmente alguns que aplicavam a lei de Moisés a fio, sabia que o perigo ali o caso era muito sério. Mas no entanto, que o anjo aparece a José, o encoraja, mostra para ele a grandeza, e ele prefere obedecer, assumir todos os riscos. E no entanto, que pela obediência de Maria, pela obediência de José, Jesus nasce
E nós estamos aqui hoje por causa da consequência da obediência de alguém. Alguém obedeceu pregar, alguém obedeceu correr risco, alguém obedeceu deixar noites de sono, que ele poderia estar dormindo, mas impulsionado pelo Senhor. Ele obedeceu aquela voz que falava: ore, busque, envie, consagre, pregue. Alguém correu o risco para que a palavra do Senhor chegasse até nós. Então, por isso que a obediência, ela abre o coração de Deus, ela é a chave. Quando você obedece, o Senhor, Ele sabe dos riscos que nós corremos, ainda mais nos dias atuais que nós estamos vivendo. A cada dia que nós passamos, nós vemos como a perseguição à igreja, ela já está sendo eminente, já não é mais algo discutido apenas em uma sala, mas ela já está sendo transmitida para todos os lugares. Já estão deixando bem claro os governos o que eles pensam da igreja, o que eles pensam do cristianismo, o que eles pensam de pregar a palavra do Senhor. Então nós estamos assumindo o erro, porque nós sabemos que a partir do momento que nós obedecemos, o Senhor, Ele assumiu todos os riscos que nós vamos correr. Ele assumiu esse compromisso de nos livrar de todo o perigo que nós passamos. Irmãos, é interessante, veja bem. Deus, ele fala para Abraão: não desce para o Egito. Abraão desobedece e desce para o Egito. E o que acontece? Quase correu o perigo de perder a esposa e de perder a vida. No entanto, que ele foi induzido a ter que mentir. Falou: na hora que você chegar diante de Faraó, você fala que você é minha irmã, não vai falar que você é minha esposa. Então quase que ele cria uma tragédia muito grande por causa da desobediência. Porque nós podemos andar, um princípio interessante que precisamos aprender, que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita. A vontade permissiva de Deus, ele até autoriza você ir, mas a mão dele não vai junto. Ele te acompanha, ele te olha e te vê, mas todas as consequências você vai ter que fazer sozinho. Quando você assume algo para fazer sem a direção de Deus, sem a vontade perfeita de Deus, você está assumindo toda a consequência daquilo. Você vai ter que lutar com as suas próprias forças, você vai ter que correr atrás de recursos, e há um sofrimento maior, um desgaste físico maior, emocional maior, e muitas vezes nós não conseguimos chegar no objetivo que nós queremos. Agora, quando nós estamos na vontade perfeita de Deus, a coisa muda. As lutas vêm, a dificuldade vem, o problema vem, mas como eu estou debaixo da autoridade do Senhor e na obediência de Deus, o Senhor já está na frente. Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está fazendo, Ele está suprindo. Como que eu aprendo isso? Quando eu olho para Neemias. Quando eu vejo Neemias, quando ele está orando, lamentando por Israel, lamentando pelo povo que estava no cativeiro da Babilônia, vendo a situação que estava a cidade, ele ora ao Senhor, e o Senhor coloca no seu coração encorajamento. E Deus fala assim: vai que eu vou estar na tua frente. Então Neemias consegue o favor do rei, ele consegue cartas para conseguir recurso, ele consegue pessoas para ajudá-lo, começa a edificação do muro. O inimigo levanta, Sambalate e Tobias estava lá para atrapalhar, mas ele fala assim: olha, estou edificando uma grande obra, não tenho tempo para contenda, não tenho tempo para briga, não tenho tempo para fazer nada. Então, aquilo que o povo não conseguiu fazer em anos, Neemias edifica em apenas 52 dias. Então você vê, quando nós estamos na vontade perfeita de Deus, o Senhor, Ele abre uma porta extraordinária. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar. O Senhor, Ele tem prazer em derramar sua glória, o seu poder, a sua graça, a sua unção. Então, por isso que nós vemos hoje que um grande número de pessoas não conseguem entender esse princípio. As pessoas são ensinadas a ser independentes e autoconfiantes. Hoje que nós mais vemos ensinar: não, você precisa confiar em você. Você precisa entender que você é o Senhor da sua vida. Você tem que entender que você tem capacidade. Você tem que entender que você que você faz. Mas eu entendo que na palavra eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha. Eu consigo porque o braço do Senhor vai na minha frente. Então, essa confiança eu deposito no Senhor, e através do Espírito Santo eu sou encorajado, eu sou fortalecido, eu sou abençoado, e tudo que eu preciso
preciso vem do Senhor. Então, eu preciso confiar na sabedoria que Deus me deu. Eu preciso confiar na força que o Senhor me deu. Então, isso é um princípio de obediência à palavra do Senhor. Porque não adianta eu querer assumir as coisas sem a direção do Senhor. Então, aí outras pessoas, elas conseguem dizer assim: a ideia de obedecer a alguém não combina com a sua personalidade. Não, eu não sou assim, eu tenho uma forma de ver, de pensar, de agir, eu ajo dessa forma, eu sigo meus instintos, eu sigo meus anseios. E muitas vezes, irmão, a gente vai ver, os anos passam, o tempo passa, a idade chega e nós não conseguimos edificar nada, porque a falta de reconhecer o senhorio de Deus, a falta de reconhecer o poder de Deus na nossa vida, faz com que nós venhamos correr atrasado. Nós jamais vamos conseguir chegar nos nossos objetivos sem a presença do Senhor. Nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós queremos se nós estamos distante do Senhor. Muitas pessoas até conseguem, mas chega num limite da sua vida, chega no limite da sua saúde, chega no limite da sua insanidade mental e da sua saúde mental. Então ela não consegue usufruir de tudo aquilo ao qual ela lutou e conquistou, porque pagou um preço muito alto. Agora, quando nós obedecemos ao Senhor, por mais difícil e dolorosa que seja, a obediência é a melhor coisa. Por mais difícil que seja o caminho, porque obedecer a Deus, nós estamos andando contra tudo e contra todos, nós estamos remando contra a maré. Obedecer ao Senhor, viver uma vida de santidade, viver uma vida dos princípios da palavra de Deus, não dando ouvidos às vozes que nós temos tudo por aí. Não é bem por aí, não é bem desse jeito, não é bem dessa forma, não é bem dessa maneira, vamos fazer diferente. É aquilo que eu vi uma vez uma ilustração, achei interessante, que fala que o diabo, ele se reuniu com seus servos lá e conservos, né? Cada um tem um nome, aliás, nem nome tem mais, é apelido, né? Então, nem convém a gente falar os nomes, mas cada um, o diabo fez a sua conferência e ele querendo traçar uma estratégia de como destruir a igreja. Aí um falava assim: vamos acabar com tudo, vamos derramar sangue, vamos escorraçar com todo mundo. Aí o diabo falou assim: já fizemos isso, não deu certo. Lá no passado, jogamos crentes na arena, foram comidos de leões, arrancamos a pele, matamos os apóstolos, não adiantou nada. Aí o outro falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro para a igreja. Vamos trazer a igreja para o Estado. O Estado vai dominar, vai mandar. O diabo falou assim: já fizemos isso, não deu certo. Logo em seguida veio essa tal de renovação protestante. O povo entendeu e compreendeu que eles precisam de Deus. Aí chegou um e falou assim: então vamos fazer diferente. Vamos falar para eles que a Bíblia é verdade. Vamos falar para eles que Jesus Cristo é de verdade, Ele mesmo é o Filho de Deus. Vamos falar para eles que eles têm que viver uma vida de santidade na palavra, senão eles vão para o inferno. Mas vamos falar assim: pode ser amanhã, pode ser outro dia, não precisa ser agora. A gente sabe, mas amanhã a gente volta. E é isso que nós muitas vezes temos visto, acompanhando pessoas deixando para amanhã. Amanhã eu obedeço, amanhã eu faço, amanhã eu corro atrás, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu vou para a igreja. E nós vemos que as pessoas estão descendo a sepultura, estão ouvindo uma frase: tarde demais. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor, como diz Isaías, enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E a salvação é incondicional. Então, quando você olha, quando você vê, quando você observa que o obedecer é melhor que remediar, como a gente costuma dizer aqui, como a gente costuma falar. Então, quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu ganho princípios importantes para a minha vida. Eu ganho saúde, eu ganho bênçãos. As bênçãos alcançam a minha família, a bênção alcança os meus filhos. Eu tenho um casamento abençoado, a minha profissão é abençoada, o meu ministério é abençoado, a minha vida é abençoada. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, irmãos, eu tenho saúde, eu tenho força. Eu não estou livre de enfermidades, eu não estou livre de passar por provações, eu não estou livre de enfrentar problemas, eu não estou livre de repente acontecer um acidente. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que através da minha obediência eu vou receber do Senhor tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho a guarda de Deus, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a segurança de Deus. E mesmo que o pior aconteça, pela minha obediência, eu tenho um lugarzinho reservado no céu de glória do nosso Deus.
Então isso é importante a gente obedecer. Por isso que é importante a gente olhar para a palavra, porque, irmãos, nós não vemos dificuldades nenhuma em obedecer a Deus em relação a deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não vejo dificuldade de obedecer a Deus quando eu preciso de uma cura. Eu não vejo dificuldade de orar 7 dias porque eu quero um milagre do Senhor. Então eu vejo que aquilo ali eu faço, mas na questão de comportamento, na questão de viver, na questão de intimidade com o Senhor, a gente vê, porque obedecer é deixar de lado algumas coisas que a gente gosta. Obedecer é nos privar por um pouco período de tempo de coisas que nós queremos ou fazemos. Então por isso que o obedecer é melhor, é a mais importante decisão que nós traçamos para a nossa vida. Nós observamos que no livro de Lucas, no 5, do 1 ao 11, quando Pedro diz sim para o Senhor, obedecer é dizer sim para Deus. Fala: olha, Senhor, eu aceito os teus desígnios, eu aceito os teus preceitos, do teu jeito, da tua forma e da tua maneira. Quando Pedro diz sim para o Senhor, ele viveu uma experiência que ele jamais imaginava ver. Então você olha para Pedro, as pessoas dizem assim, né, lobo do mar, né? Uma pessoa que tinha toda a experiência, uma pessoa que tinha toda a capacidade de entender, de compreender os sinais que o mar transmitia para ele, se aquela noite seria uma noite boa, se aquela noite seria uma noite propícia para que eles pudessem ir mais longe, se o mar estava navegável ou não. Ele tinha toda a experiência, ele conhecia tudo aquilo ali. No entanto, a noite não foi legal. Ele sabia que não adiantava ficar lamentando, que não adiantava ficar achando desculpas. Simplesmente, olha, vamos lavar as redes, vamos pendurá-las, colocar o barco no cais, amarrá-lo, prepará-lo e deixar para amanhã. Amanhã a gente vai de novo, amanhã a gente corre atrás de novo e depois a gente vê o que faz. Mas no entanto ele não esperava que ele ia receber um convite de Jesus, falando assim: olha, posso usar a tua embarcação para que eu possa ensinar esse povo? Pedro ali, não sei qual foi a reação assim automática dele, mas ele deixa Jesus. E o mais interessante, irmãos, que Jesus ele estava ensinando. Jesus ele estava mostrando para as pessoas a respeito do reino, a respeito das grandezas dos céus. Mas da mesma forma que Jesus olhava para a multidão, os olhos de Jesus também estavam em Pedro. Da mesma forma que Jesus estava abençoando aquela multidão, mas ele também conhecia a ansiedade que estava no coração de Pedro. E quando Jesus despede toda aquela multidão e ele vai devolver o barco emprestado, ele não devolve de qualquer maneira, ele devolve com uma bênção sobrenatural. Então por isso que quando nós falamos sim para o Senhor, a gente pensa que nós estamos dando algo, nada, nós estamos recebendo algo de maravilhoso e especial, porque Jesus olha para Pedro e fala assim: agora vai ao mar alto e lança a sua rede. Lança a sua rede. E Pedro fala assim: olha, trabalhamos a noite toda, estamos cansados, desgastados, mas pela tua palavra eu a lançarei. Irmãos, existem filosofias, existem ensinamentos de diversas formas que nos ajudam, que nos orientam nos momentos que nós precisamos. Existem diversas filosofias que fazem com que a gente venha a crescer, mas o que nos leva para o céu é obedecer a palavra de Deus. Porque Jeremias ele fala que a palavra do Senhor é um martelo que esmiuça a penha. O que significa? Que esse martelo, ele esmiuça toda a arrogância, ele esmiuça toda a prepotência, ele esmiuça toda a ganância. Ele faz com que nós venhamos nos sentir pequenos diante da grandeza de Deus. Então quando eu obedeço à palavra do Senhor, eu abro portas de possibilidades na minha vida. Pedro, todos nós conhecemos, era um dos apóstolos sanguíneos. Qualquer coisa, Pedro já estava com o sangue à flor da pele, como a gente costuma dizer, a faca entre os dentes, sangue nos olhos, e ia pega mesmo, não fugia de uma boa briga. Mas quando a palavra do Senhor entrava no seu coração, a cada dia era um martelinho que estava ali quebrando algo no coração dele, era um martelinho que estava quebrando algo na vida dele. Então a obediência dele à questão da palavra não abençoou apenas ele, mas abençoou uma multidão de pessoas. A obediência de Pedro, ela abençoou
as pessoas que estavam espremidas querendo ouvir Jesus, fez com que elas tivessem mais tranquilidade, fez com que elas tivessem mais espaço, fez com que o ambiente ficasse mais agradável, ajudou a Jesus a transmitir a palavra, dando a Jesus mais conforto para poder transmitir a palavra. A obediência de Pedro fez com que o caminho da bênção para as pessoas fossem abertas. A obediência de Pedro fez com que as pessoas fossem alcançadas pelo poder do Evangelho. Muitos, eu creio que naquele momento foram curadas, foram restauradas. Pessoas com crises foram supridas suas crises emocionais, porque, irmão, só de nós ouvirmos a palavra de Deus, nós somos confrontados. A palavra de Deus que é ministrada, se ela não confrontar o nosso caráter, se ela não confrontar o nosso eu, se ela não confrontar a minha vida, o meu pecado, não mostrar o meu pecado, ela não é palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela está constantemente nos confrontando. No entanto, que a Bíblia fala que a palavra de Deus é um espelho. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu estou olhando para a minha vida, eu estou olhando para mim e vendo o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso agir. Então, por isso que obedecer a palavra de Deus é muito importante. Obedecer a Deus em relação às coisas pequenas é um passo primordial para alcançar as bênçãos maiores de Deus. Jesus, ele fala, né, ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. É no pouco que começa, é no pouco. Muitos às vezes usam muito esse termo, nós usamos muito esse termo, essa passagem, quando nós queremos falar de finanças na igreja, né? Olha, irmão, vai sendo fiel no pouco, pois Deus vai te abençoar com um salário maior. Mas não, a fidelidade de Deus, esse texto, ele é abrangente, ele abre um leque muito maior, porque o que é ser fiel no pouco, irmãos? É ser fiel em tudo, em relacionamento com o Senhor. Ninguém se entrega a um relacionamento de cabeça. Ninguém se entrega de um relacionamento confiando 100%. Não, aos poucos você vai conhecendo, você vai se envolvendo. Aí de repente vai virando amor e cria-se um relacionamento. Na vida com Jesus não é diferente. Ele vai falando algumas coisas, você vai obedecendo aos poucos. Ele vai te confiando coisas do reino aos poucos. Quando você menos percebe, você está tão envolvido no reino de Deus que você não quer outra coisa a não ser o reino de Deus. Você não quer outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Você não quer ser dependente de ninguém a não ser de Jesus. Você pode, as pessoas oferecerem as coisas do mundo, mas porque você aprendeu pouco a pouco com Jesus, e hoje você o conhece de tal forma que você até se identifica sendo um pequeno cristão, como diz a palavra, né? O cristão, um pequeno Cristo. É isso que ele quer. Eu ouvi uma vez de um pastor, ele ministrando, dizia assim que o Senhor, ele quer que a gente pregue bem, e para isso nós temos mecanismo. Ele quer que a gente cante bem, para isso também existe mecanismo. Quer que nós venhamos tocar bem, para isso existem escolas. Mas o que mais agrada o coração de Deus é quando ele vê em cada um de nós o caráter de Jesus Cristo. Se o caráter de Jesus Cristo está em nós, irmãos, você não precisa nem abrir a sua boca, porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado. Quando o caráter de Cristo está em nós, as nossas atitudes denunciam quem nós somos, a nossa palavra denuncia o que nós cremos, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso agir denuncia. Opa, ali vai um crente, ali vai um homem, uma mulher de Deus. As pessoas já começam a te respeitar, já começam a entender. Por isso que é importante as pequenas coisas gerar algo. Quando me chamar, as pessoas vão fazer assim, né? Quando me chamar para o ministério, aí eu vou jejuar. Aí quando me derem um cargo na igreja, aí eu vou estudar. Quando me der isso aqui, aí eu vou fazer. Às vezes em empresas é assim. Às vezes pessoas estão lá numa empresa, quando me colocar num cargo melhor, aí eu vou me preocupar. Não, nós temos que preocupar antes de ter. Eu tenho que jejuar antes das coisas começarem a acontecer. Eu tenho que aprender a palavra antes de ser, porque quando eu me preocupo em aprender a palavra, como diz a Bíblia, né, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando o Senhor olhar para mim, Ele vai ter certeza que eu já estou preparado. Eu não vou me preparar, eu já estou preparado. Isso se enquadra naquilo que nós entendemos e compreendemos: obedecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Obedecer a Deus sempre resulta
em um conhecimento mais profundo. Antes desse incidente, Pedro teria sabido de alguma forma que Jesus Cristo era o carpinteiro, mas ele o conheceu como mestre. Antes daquele incidente, antes dele emprestar, ele sabia que Jesus era apenas o carpinteiro, mas quando ele teve intimidade com o Senhor, ele entendeu que ele era o mestre. Você vê que o relacionamento faz a gente ver algo muito maior, muito melhor. Por isso, irmãos, que a cada dia é magnífico o nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. Antes de obedecer o pedido de Cristo, ele preparou o caminho para Pedro receber uma nova vida. Eu acho interessante, né, que eu vi um pastor, às vezes, a gente sempre ouve de alguém, né? Então isso chama-se aprendizado, né? Não que a gente esteja copiando, mas a gente está dando a fonte. Se eu falar que a frase é minha, aí é plágio, né? Aí é pirataria. Mas como a gente sempre está aprendendo com alguém, um ministro, uma vez ele comentando, falando que Pedro viu Jesus, e Jesus o chamou: agora você vai ser pescador de homens. Diz que ele chegou na casa dele, todo contente, feliz, falou para a esposa: agora não sou mais pescador, agora vou abandonar essa profissão. Vai fazer o quê? Vou seguir a Jesus Cristo. E vai viver do quê? Eu falei: vou viver da fé. Diz que a sogra dele caiu 40 graus de febre. 40 graus de febre. Jesus Cristo entrou lá na casa dele, curou a sogra. Agora você vai lá, vai cozinhar para nós. E ali a gente entende, irmãos, quando eu obedeço ao Senhor, a minha casa tem segurança. Quando eu obedeço ao Senhor, eu não preciso ter medo. Deus abre caminho para os meus filhos. Deus abre caminho para a minha vida. Deus abre caminho para a minha casa. Quando eu obedeço a palavra do Senhor, a saúde está instaurada lá, a graça está instaurada lá, as bênçãos estão instauradas lá, e as pessoas de fora observam: o que acontece, o que você faz? Obedeço a Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer, né, por esta oportunidade, no nome do Senhor. Agradecer por poder estar ministrando ao coração dos irmãos. Espero que essa palavra tenha sido abençoadora, no nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e nos ensinando a obedecer cada vez mais, né? Nos ensinando a obedecer, como diz Tiago, né? Não sejais apenas ouvintes da palavra, né? Mas que nós possamos a cada dia ser praticantes da palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Pastor Joel, muito obrigado pela oportunidade, por poder estar aqui partilhando com os irmãos essa responsabilidade grande. Que o Senhor abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, queridos. Amém, queridos irmãos. Palavra maravilhosa, né? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém. Que ela possa trazer frutos. Possamos aplicar a nossa vida. Amém.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu, por mais uma noite de vitória. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor pelo seu grande amor e pela sua grande bondade. Nós vamos orar agora, encerrar este trabalho, em nome do Senhor. A nossa gratidão, a nossa alegria por todos vocês que participaram agora ao vivo e que participarão também depois ouvindo esta gravação. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus pela vida do pastor Jaziel, companheiro de sempre, está aí ao lado do Daniel, dois irmãos abençoados, enriquecedores da igreja, da obra do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, hoje nós estamos de parabéns aqui, o pastor de Taquarituba e o pastor de Itaí estão aqui. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. E domingo, como nós anunciamos, o pastor Francisco e a sua esposa, a Márcia estarão na cidade de Itaí lá, fazendo a obra de Deus. Mas domingo, querendo Deus, nós estaremos aqui 7h30, trazendo um momento de louvor e trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus. Domingo tivemos aqui uma ceia do Senhor abençoada. Tivemos aqui uma campanha do quilo abençoada. Tivemos aqui uma oferta missionária abençoada. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua participação, em nome do Senhor. Nós temos hoje o Cleiton, que está completando mais um ano de vida. Cleiton, Deus te abençoe no nome do Senhor. O Senhor te ama, o Senhor é contigo. Ele te ajuda a dar cada passo da sua vida. Não duvide disso, né? O Rian também fez aniversário segunda-feira, né? Deus abençoe, Rian, em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, pela Suzane, a irmã Mara. Deus abençoe, irmã Mara. Pediu oração. A Suzane vai fazer uma cirurgia e a irmã Mara pediu oração. Nós vamos apresentá-la em nome do Senhor Jesus. Também o presbítero Itiró está pedindo oração pelo pastor Sandro. Ele está passando um momento delicado da sua saúde. Nós vamos apresentar também o pastor Sandro em nome do Senhor. E vamos orar também pelo irmão Isaías, que está aqui sempre presente. Todos os irmãos que são do Brasil para Cristo e os demais sabem da história, do histórico do nosso irmão Isaías. O Senhor que sempre cuidou dele, continuará cuidando, em nome de Jesus. A Lara também está aniversariando. É hoje que está aniversariando? Ô Lara, Deus abençoe sua vida, viu? Graças a Deus. Quanta gente abençoada, quanta gente boa que nós temos aqui nessa igreja. Então tá bom, nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor, retornar para os nossos lares em nome do Senhor. Eu acho que todos nós estamos alimentados pelos ricos louvores e também pela exposição da palavra de Deus. Pastor Jaziel, quem anda direito, anda seguro, né? Quando nós temos obediência na palavra de Deus, como foi pregado, nós somos mais do que vencedores. E é por isso que a igreja chegou até aqui, pela palavra de Deus. Então, os aniversariantes, os pedidos de oração, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar mais um momento de louvor, vamos fazer esta oração depois para a gente encerrar. Pode cantar mais um pedacinho. Lua
Senhor Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua bondade, porque o Senhor é grande, tão grande, mas também está com o contrito, com o abatido, com o pequenino. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite, pela vida do pastor Jaziel, Senhor, a sua esposa Eliana, toda a sua família. Obrigado, Senhor, por toda esta equipe que está aqui transmitindo este trabalho, que está realizando esta obra. Obrigado, Senhor, porque aquele que está lá do outro lado, com seriedade, com sinceridade, Senhor, empurrando o arado do mesmo lado, no mesmo sentido, cooperando para que a tua obra prevaleça, meu Senhor, para que a tua obra permaneça. Obrigado, Deus, pelo povo que o Senhor tem dado saúde espiritual, tem visitado com a graça, tem abençoado ricamente. Obrigado, Senhor, eu te apresento a Lara, eu te apresento, Senhor, o Rian, eu te apresento o Cleiton e também alguém que possa estar aniversariando e que não foi anunciado, que as suas bênçãos estejam também, Senhor, sobre a vida deles. Eu te apresento também, Senhor, o pastor Sandro, sua família. Senhor, restaura a saúde do teu filho, do teu servo, dá vitória para ele, em nome de Jesus. Abençoa ricamente também a Suzane, Senhor. Senhor, abençoa o seu lar, a sua família, essa cirurgia que ela vai fazer. Guarda da bactéria, do erro médico, que depois, Senhor, ela possa cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Também o Isaías, Senhor, abençoe ali o procedimento, abençoa, Senhor, os profissionais que vão cuidar dele. Acima de tudo, é o Senhor quem estará manifestando o cuidado. O Senhor que abençoou Isaías até aqui, continuará abençoando, Senhor, com toda a sua família. Obrigado pela programação do trabalho, por tudo que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem consentido que aconteça. No domingo, Senhor, abençoa mais uma vez o trabalho, o povo, a ministração, aqueles que participarão. Guarda o teu rebanho, Senhor. Ajude-nos a crescer na qualidade, na quantidade, a andarmos humildemente na tua presença. Senhor, nós reconhecemos ao Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza e pela tua bondade, e o fazemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Amém.